correções. Nesse momento, o vídeo é sobre o exercício 18c. Então, ele pede a construção do gráfico dessa função f, tal que f de x é igual a 2 seno de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero calcular o y igual a 2 vezes o seno de x. Lembrando que para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer pelo menos uma passagem intermediária aqui, que é o resultado do seno, e nós precisamos também do x, tá? Para efeito de gráfico, nós usamos o valor do x e o valor do y. X, valor do domínio, é o que eu uso para calcular o resultado da função, o y é o resultado da função. Pessoal, essa parte de estudo de função vale para qualquer tipo de função, tá certo? Então, quando eu falar isso é uma função trigonométrica, a única diferença é que o x está associado a uma razão trigonométrica. Nesse caso aqui, ó, o x depende, o x não. Para eu calcular a função, eu tenho que aplicar o seno no x, tá certo? Então, isso é uma função trigonométrica. No entanto, tudo aquilo que se refere à teoria do estudo de funções, vale aqui também, tá certo? Então, vamos lá. Para fazer o gráfico, eu escolho os valores de x. Como eu vou calcular o seno de x direto, eu vou escolher aqueles valores que facilitam a minha vida, né? Lembrando que o x é um ângulo, então os ângulos que deixam mais simples o resultado são o zero, o π sobre 2, o π e o 3π sobre 2, tá? Se quiser colocar o 2π, pode, não vejo necessidade. No meu caso aqui, como sobrou espaço, eu vou colocar. Então, vamos lá. Na primeira linha, eu quero o seno de zero. Não precisaria escrever, poderia colocar só o resultado, tá? O seno de zero é zero. Lembrando por que ele é zero mesmo. Vamos lá, então, pegar aqui uma circunferência. Não precisa ficar fazendo essa parte do desenho também, tá certo? Vou fazer aí para chamar a atenção. Então, aqui eu tenho eixo dos senos. Aqui eu vou ter eixo dos cossenos. Então, seno, cosseno. E aí, aqui eu tenho os pontos, tá certo? Onde ocorre a intersecção da circunferência com os eixos coordenados no ciclo trigonométrico. Aqui é o zero, aqui o π sobre 2, aqui o π, aqui o 3π sobre 2. Se eu der uma volta completa, o 2π. Lembrando que o seno é a distância vertical para que eu saia do ponto O, que é o centro, até chegar naquele ponto que indica o ângulo. Então, para eu sair do zero e chegar no zero aqui, tá? Esse zero, ou melhor, para sair do ponto O, que é o centro, que é a origem, e chegar no zero aqui, que é a medida do ângulo, quanto que eu ando na vertical? Nada. Então, o seno de zero é zero. Para eu sair do ponto O e chegar no π sobre 2, eu vou me deslocar essa distância aqui, ó, tá? Essa distância é exatamente o raio e na circunferência o raio vale 1. Por isso que o seno de π sobre 2 é igual a 1. Tá certo? Bom, para sair do ponto O e chegar no π, eu não ando nada na vertical. Então, o seno de π é igual a 0. Para sair do ponto O e chegar até o 3π sobre 2, eu vou me deslocar essa distância aqui, então eu vou andar o raio, só que aí o seno para baixo é negativo. Então, o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. E para terminar, o 2π fica na mesma posição que o zero, então o seno de 2π é exatamente igual ao seno de zero, que dá zero. Bom, uma vez que eu calculei o seno, eu posso esquecer agora o ciclo trigonométrico e eu vou calcular o resultado da função. Então, aqui na primeira linha, eu vou ter 2 vezes o seno de x, que é zero. Então, 2 vezes zero vai dar zero. Na segunda linha, eu vou fazer 2 vezes 1, que vai dar 2. Na terceira linha, eu vou fazer 2 vezes zero, vai dar zero. Na quarta linha, 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. E para terminar, na última linha aqui, eu vou ter
o 2 vezes 0 novamente. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Isso daqui é 2 vezes 0, que vai dar 0 mais uma vez, tá? Para todos esses valores aqui, o que eu tenho é um certo ponto P de coordenadas x e y, onde esse ponto P vai ser localizado no sistema cartesiano, mas agora eu estou falando do gráfico da função, não tem nada a ver agora com o ciclo trigonométrico. Eu uso o ciclo para calcular os valores do seno, tá? Mas o resultado da função, apesar dele depender do seno, ele não tem nada a ver com isso, tá certo? Então aqui eu vou chamar de ponto A, de coordenadas 0, 0. Lembrando que eu uso sempre o x e o y para fazer o gráfico, tá? Vou ter o ponto B de coordenadas π sobre 2 e 2. Vou ter o ponto C de coordenadas π e 0. O ponto D de coordenadas 3π sobre 2 e 0. E o ponto E de coordenadas 2π e 0. Vamos então para o gráfico agora. Então vamos lá, vou fazer aqui o eixo Y. E vou fazer o eixo X também. Só espera lá, ó, percebi que, opa, errei aqui no 3π sobre 2, né? É 3π sobre 2 e menos 2. Cuidado aí, então. Vamos corrigir. Opa, muito bonita essa borracha. Então, deixa eu mudar aqui. É 3π sobre 2 e menos 2. Prontinho. Corrigida aqui nas indicações. Vamos então fazer o desenho. Então, aqui, ó, eixo Y. Aqui eu tenho o eixo X. Vou marcar aqui as coordenadas. Opa. Lembrando que o π vale aproximadamente 3, mas você não precisa marcar esse valor, tá bom? Pode usar, se quiser, diretamente os valores que você tem no gráfico, que eles vão ser sempre equidistantes, porque a distância aqui no ciclo, quando eu vou do 0 até o π sobre 2, do π sobre 2 até o π e assim por diante, é sempre a mesma, tá legal? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter no eixo X o 0, que fica aqui na origem. Aí eu vou ter o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Se eu fosse colocar valores numéricos, então o π sobre 2 é mais ou menos a metade de 3, é 1,5. O π é 3, 3π sobre 2 é 4,5, o 2π é aproximadamente 6. Aqui eu vou ter o máximo 2 e o mínimo menos 2. Então vamos lá. O primeiro ponto é o A, está no 0, 0, está aqui na origem. Segundo ponto, π sobre 2 e 2. Então eu vou até o máximo. Está aqui. Terceiro ponto, π e 0. Então fica aqui. Quarto ponto, 3π sobre 2 e menos 2. Fica aqui. E o quinto e último ponto é o 2π e 0. Então, do 2π no x, eu nem subo e nem desço. Então, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. E o meu desenho é uma senoide. Vai fazer uma curva lá no ponto de máximo, passa aqui pelo π, vem no mínimo e sobe novamente, tá certo? Importante observar o seguinte, eu não posso começar a senoide aqui no ponto A e nem termino no ponto E, porque a senoide ela é infinita. Então eu tenho que mostrar que começa um pouquinho antes, termina um pouquinho depois, tá legal? Aí ele pede então o conjunto domínio. O conjunto domínio é o conjunto dos reais, lembrando, sempre vão ser os reais, depende das operações que eu tenho aqui na função. Tá? Lembre que o que determina o domínio são as operações relacionadas ao x. No caso aqui, o x é o seno, o x tem a razão trigonométrica seno associada, então eu vou calcular o seno de x. Para seno não tem restrição nenhuma, eu posso calcular o seno de qualquer valor. E depois ele é multiplicado por 2, também não tem restrição.
Quais são as operações que têm restrição? A divisão no denominador não pode ser zero, a raiz dentro da raiz não pode ser negativo, e tem o logaritmo, que aí tem as definições de logaritmo, tá certo? Basicamente, essas são as operações que atribuem restrição, beleza? Se não tiver nenhuma delas, normalmente o domínio é o conjunto dos reais, tá? Voltando para cá, vamos ao conjunto imagem. O conjunto imagem refere-se ao intervalo entre o mínimo e o máximo para y, tá? Mais uma vez, ó, quando eu falo do domínio, eu estou falando dos valores de x. Quando eu falo da imagem, eu vou estar falando dos valores de y. Então, no caso aqui, o mínimo do y é o menos 2 e o máximo é 2. Então, a minha imagem vai do menos 2 até o 2. Para terminar, ele quer o período. Lembrando que o período é a distância que eu percorro em x até eu ter uma oscilação completa, uma onda completa. Então, saí aqui do ponto médio no A, fui até o máximo, vim até o mínimo e voltei no ponto médio. Então, esse desenho aqui, ó, do ponto A até o ponto E é uma oscilação completa. Quanto mede esse desenho aqui no eixo X? Se eu sair do zero e fui até o 2π, essa parte mede 2π. Esse é o valor do período, tá certo? Então, vamos marcar aqui, ó, deixa eu só apagar ali. Então, aqui 2π é o valor que se refere ao período, eu tenho P igual a 2π. Prontinho, pessoal. Está feito o gráfico e estão analisados os valores solicitados. Beleza?